A 20 anos de distância do término da nossa guerra de libertação, se examinarmos nossa obra com a perspectiva que o tempo nos dá. Embora ao nos distanciarmos do passado, vá se perdendo a verdadeira visão dos contornos. Aqueles que não viveram ou sofreram aqueles anos, não podem ter real noção da realidade de onde partimos. O que nos obriga a ter que recordar, ainda que de forma breve, os pontos mais destacados que caracterizaram a política espanhola nos tempos que nos antecederam. E cujo saldo negativo pode ser medido pelas desgraças que, sob esse signo, nossa nação sofreu. Suas características mais marcantes foram a instabilidade política e o incentivo à luta de classes, um ambiente revolucionário permanente com o enfraquecimento da autoridade. O terrorismo em determinadas regiões, a decadência espiritual e o atraso cultural de grandes setores, o baixo nível de vida e as enormes desigualdades sociais, o livre incentivo aos separatismos e o estancamento do nosso progresso econômico. A República aumentou e multiplicou todos esses males, agravando-se a desintegração nacional com o pacto com os separatismos. A liberdade de consciência, com as leis que perseguem a religião e a igreja. A defesa nacional, com o enfraquecimento das instituições militares. A ordem, com a quebra do princípio de autoridade. O trabalho com a paralisação econômica e os fundamentos da nossa civilização ocidental, com o rápido deslizamento para o comunismo. Em menos de 30 anos, sofremos 7 movimentos revolucionários. O de 1909 na Catalunha, com sua Semana Sangrenta. O de 1917 em toda a Espanha, com a Greve Geral Revolucionária. O advento da ditadura em 1923, que colocou um parêntese de paz e ordem com uma revolução construtiva. Rejeitada pela intriga dos partidos, que em 1931 nos trouxe a implantação da República. Em 1932, ocorreu o movimento frustrado de 10 de agosto. E 2 anos depois, em 1934, a Revolução Comunista e Separatista das Astúrias e da Catalunha. E em 1936, finalmente, o movimento nacional com o qual se pôs fim àquela desordem anterior. Temos o consolo de ter harmonizado, como aconselhava Pio XII, a eficácia e a dinâmica da nossa sociedade. Com a estática das tradições e o ato livre, com o bem comum. A distância entre o ponto de partida e o de destino era tão grande e os obstáculos tais, que só com a fé colocada na razão da nossa causa e a confiança na ajuda de Deus pude aceitar responsabilidade tão alta e grave. A elas consagrei toda a minha vontade, meus pensamentos e minhas energias. Quem recebe a honra e aceita o peso da liderança em nenhum momento pode legitimamente recorrer à substituição nem ao descanso. Deve consumir sua existência na vanguarda da empresa fundadora, para a qual foi chamado pela voz e pela dor de seu povo, enraizando e aperfeiçoando todo o sistema erguido. Não é falso o dilema entre liberalismo e comunismo, que tanto favorece este último? Existem outros mais eficazes, como o que a Espanha iniciou há 25 anos? A experiência espanhola já constitui um fato histórico, digno de ser estudado com espírito de compreensão. Acreditamos que ela encerra princípios, descobertas e possibilidades que transcendem a nossa órbita nacional. No ano de 1961 vamos iniciar. O movimento nacional e o regime fundado com a Cruzada alcançam sua plenitude indiscutível ao completar 25 anos, em plenitude política e no cumprimento dos princípios que constituem seu fundamento, sua essência e sua força motriz. Um quarto de século navegando em meio à conjuntura histórica mais crítica, mais complexa e instável dos tempos modernos, nas quais tantas superestruturas de toda a ordem que pareciam inabaláveis. Um quarto de século seguindo uma rota retilínea, atento exclusivamente aos supremos interesses da nossa nação, diante da concupiscência e da incompreensão de tendências e escolas políticas que ainda se agarram a esquemas doutrinários, superados.
Um quarto de século de avanço, manifesto na consolidação e desenvolvimento de nossas instituições, de nossa ordem econômica e social, de nosso sistema de representação pública e de participação efetiva do povo na gestão e administração dos interesses da comunidade. O que a grande maioria dos espanhóis não conheceu e as novas gerações ignoram. Esse era o verdadeiro estado da nação, após mais de um século de desgoverno em seus aspectos espiritual, social e econômico. As oscilações e a desagregação que o sistema político gerava, que somadas à falta de ideais coletivos, limitavam o horizonte de cada espanhol à contemplação egoísta do seu próprio caso. Enquanto isso, a pátria, degradada e empobrecida, se encaminhava para sua desintegração. Integração diante da ausência de regras morais permanentes e estáveis. Naquele clima de inversão de valores, de dissolução de tudo o que religa e une em direção a um empreendimento comum. E a simultânea exaltação teórica do individualismo mais radical e dissolvente, o espiritual cedeu à supremacia do material. A consciência de pátria deu lugar ao internacionalismo e o sentido providencialista da história foi substituído pela dialética materialista. Marx reduzirá à teoria pseudocientífica essa realidade daquele mundo social europeu e a agitará como bandeira de combate. Assim foi iniciado o processo de subversão em escala universal. Se o triunfo da nossa cruzada, que teria sido um mundo indeciso e vacilante, que tolera que as vanguardas do adversário acampem com armas e bagagens em seus núcleos de resistência, mais decisivos na defesa da Europa diante do inimigo mais numeroso, compacto e melhor equipado, que enfrenta a civilização cristã. Se dos males internos do Ocidente passarmos a considerar a ameaça externa, é preciso proclamar sem rodeios: o comunismo é a guerra. Os fatos não permitem outra interpretação. O próprio conceito de Guerra Fria, tal como é entendido por aqueles que o criaram, já não faz sentido. Porque é algo bem diferente em sua essência e resultados concretos, estando em pleno desenvolvimento. O comunismo desencadeou a guerra revolucionária. Portanto, para ele, a paz, bem, isso que chamamos de paz, nada mais é do que a guerra por outros meios e por outros procedimentos. Vocês sabem muito bem que não se trata da vitória de um grupo, de uma classe, como pretendem fazer parecer os camponeses exilados. Nossos exércitos foram compostos como a própria natureza de vocês, formada pela nação em armas, com seus estudantes, trabalhadores e camponeses. E o que importa se a voz do levante saiu dos quartéis e o tradicionalismo e a falange responderam a esse chamado, desde a primeira hora, com a multidão de camisas azuis e boinas vermelhas. Às fileiras dos exércitos chegou o mar de toda a nossa juventude, de todos os cantos da Espanha. A batalha que nós vencemos nestes anos de difícil paz de Gunda, que vencemos contra o comunismo. Quão diferente seria a posição na Europa se nosso espírito tivesse vacilado ou se tivéssemos sido derrotados? Mais uma vez, se enganaram aqueles que, subestimando nossa coragem, acharam fácil que aquilo que havíamos conquistado, uma paz, à custa de tantos sacrifícios, iríamos abandoná-lo. Diante da conspiração que o comunismo organizou e que tantos, de forma tão tola e maliciosa, apoiaram, qual é, para Vossa Excelência, a chave do arco que cobre estes 30 anos da história da Espanha? As qualidades permanentes do povo espanhol, ter-lhe devolvido a confiança em si mesmo e a fé na Espanha. Quais foram as principais influências de pensamento e de ação que atuaram sobre a sua vida? As de comando e responsabilidade, assumidas desde a minha juventude e praticadas durante toda a minha vida. Com a meditação e análise constante da nossa história e um desejo permanente de melhor servir. Poderia dar a Sua Excelência um conselho aos seus 6 milhões de espanhóis que agora pretendem 20 anos e puderam estar com os centros na Praça do Advento? Você aconselharia que analisassem as motivações da nossa cruzada, que comparassem a Espanha que recebemos com a Espanha que entregamos a eles?
Que tenham sempre em mente que não existe grande obra sem sacrifícios, que o progresso da pátria é alcançado com as contribuições das sucessivas gerações que formam uma cadeia em que eles serão um elo. Para isso, contam com o tesouro e virtudes do povo espanhol. Que ser espanhol voltou a ser algo sério no mundo. Que constituímos a reserva espiritual do Ocidente e que temos, portanto, uma alta missão a cumprir. E os outros 24 milhões? Para aqueles que perseverarem em sua fé e em seu espírito de serviço, e não se deixarem vender pela vida. Que mantenham o orgulho de terem contribuído de forma decisiva para o ressurgimento da pátria. E que transmitam aos seus filhos e sucessores esse grande amor e esse espírito de sacrifício.